ano já começou, já tem uns dias aí na verdade, né? Já tem mais de uma semana, e nesse ano de 2021 promete ser um ano muito bom, né? Pra ser um ano bom, na verdade, não precisa de muita coisa, só precisa não ter um novo vírus, uma nova pandemia, de repente resolver essa que 2021 criou, já é alguma coisa, né? 2021 deixou um padrão muito alto. Então vamos aproveitar esse ano de 2021 para ver as séries que vão estrear, que vão chegar aí nos próximos meses pra gente poder assistir. Eu trouxe aqui uma lista com 10 séries que talvez você queira conhecer, que chegarão com suas primeiras temporadas agora nesse ano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke, e nesse ano de 2021, como eu disse pra vocês, vai chegar algumas séries novas aí, e eu separei 10 delas pra gente comentar aqui e de repente ver qual que a gente tá esperando mais, né? Qual que a gente tá mais ansioso, qual que a gente quer mais assistir esses novos episódios, essa nova história que vai nos trazer aí nessas novas séries de 2021. Já gostou, já tá ansioso? Então já desce aqui a tela, clica no inscrever-se, deixa seu like, comenta alguma coisa, ativa as notificações e todas as coisas que você já sabe. Me segue nas redes sociais também que eu vou deixar aqui do lado e vamos embora comentar essa lista com 10 séries, começando com a primeira ali do Arrowverse, que vai chegar uma nova série que está prometida, que é Superman e Lois. Essa série vai nos trazer o Superman que a gente já conheceu, que já apareceu em Supergirl, já apareceu nos crossovers que teve também, e a Lois no último crossover que teve, ela também já apareceu. E agora eles ganharam a sua própria série, que tá para estrear em fevereiro, acho que é dia 23, vou colocar aqui embaixo, acho que é dia 23 de fevereiro agora de 2021. Nessa série vai ser diferente das outras do Arrowverse, não é uma série de origem, não vai mostrar o Clark Kent começando a vida de herói, não vai ser nada disso, ele já é herói, já é um herói consagrado, já ao mesmo tempo que as coisas que das outras séries do Arrowverse já tá acontecendo, ele vai pegar ali o bonde andando, e ele e a Lois, eles são pais. Então eles vão ter que conciliar ali a vida deles de trabalhar no jornal lá no Planeta Diário, e além disso o Clark Kent também é o Superman, ele tem que conciliar tudo isso com a vida de novos pais. Pelo que eu entendi, eles são novos nisso e eles vão tentar conciliar ali e ver como é que as coisas vão funcionar. Então vai ser uma coisa nessa pegada, e aí eu falo pra vocês que eu confesso que eu não tô animado não, porque eu não, desculpem os fãs do Tyler, né, o nome do ator, mas eu não gostei dele como Superman até agora. Não gostei, não encaixou, não tá legal. Eu não sei se é a aparência dele, que eu sei que não tem nada a ver, muito preconceituoso da minha parte, porque o que a aparência tem a ver, né? Mas não sei, ele não me convenceu como um bom Superman, pelo menos em todas as chances que ele teve até agora. Pelo menos dessa vez ele vai ter a própria série, porque às vezes não é culpa dele, às vezes é culpa do roteiro, que não queria dar muito destaque pro Superman por causa da Supergirl, né? Porque ele era secundário, ele é Supergirl, que era a principal, porque ela tinha a própria série. Então agora que ele vai ser o protagonista, o co-protagonista junto com a Lois, talvez ele tenha uma oportunidade melhor de me convencer de que ele vai ser um bom Superman. A minha opinião vale de alguma coisa? Não, porque a série vai continuar existindo e se tiver boa audiência vai continuar sendo renovada por muito tempo. Mas vocês estão aqui nesse canal, então talvez vocês queiram saber a minha opinião também. E a minha opinião é que esse Superman é ruim. Agora eu espero mudar de ideia na série. Eu vou assistir do mesmo jeito, porque eu assisto todas as séries do Arrowverse, eu quero ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Mas que eu não gosto dele, eu não gosto, pelo menos até agora. A segunda da lista que eu trago pra vocês, que vai chegar nesse ano de 2021, eu falei pra vocês que eram só séries novas, mas essa aqui é uma exceção, que é Dexter. Vai ser, na verdade, um revival, vai trazer os mesmos personagens, o mesmo Dexter, né, que era o protagonista de lá, e se eu não me engano vai se passar 10 anos depois do final do que aconteceu lá da série original, e agora eles vão trazer, de repente, pra consertar o final que tantas pessoas criticam, né? Todo mundo que assistiu Dexter fala muito mal do final, então talvez agora eles consigam se redimir. Eles vão criar uma nova história, e a partir daí, de repente, criaram um novo final pra série. Uma coisa que tem animado muitos fãs de Dexter também é que o diretor e os produtores ali, a galera, são as mesmas pessoas que dirigiam e produziam as primeiras temporadas de Dexter, que dizem ser as melhores. Então talvez isso ajude a ser realmente uma nova temporada muito boa e talvez nos traga um desfecho melhor. Nos traga não, te estragam, porque eu não assisti Dexter ainda. Vou assistir. Quem assistiu meu vídeo da semana passada, das séries que eu preciso ver em 2021, eu falei lá de Dexter. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui no card. E aí, quando eu assistir todas as temporadas que eu tenho até agora, que eu acho que são 8, aí eu vou assistir essa nova temporada e eu volto aqui pra falar pra vocês se foi legal, se não foi, a gente troca essa ideia. Mas Dexter está aí prevista com uma nova temporada para agora em 2021. Outra série que vai chegar nesse ano de 2021 também, que eu tô ansioso para assistir, não é o nossa, eu quero muito ver, mas parece que vai ser muito legal, é a Call Me Cat, que vai ser protagonizada pela Mayim Bialik, que também é conhecida como a Amy Farrah Fowler, lá de The Big Bang Theory. Aqui nessa série ela vai ser a Carla, que é uma mulher que enfrenta muitas dificuldades para viver em sociedade, porque ela é muito criticada e muito julgada pelos pensamentos que ela tem, que são um pouco mais liberais e tal, que não é o que a sociedade normalmente prega. Então o que ela decide fazer? Ela pega todo o dinheiro que os pais dela juntaram para bancar um casamento que ela poderia ter e ela decide investir em uma cafeteria
com uma temática de gatos. E isso, né, acaba trazendo muitas coisas, muitos julgamentos pra cima dela, uma mulher de 39 anos que não quer casar, é uma coisa que a sociedade julga bastante. Então eles vão trabalhar um pouco em cima disso, e a Mayim Bialik, né, mano, ela é incrível, ela é muito inteligente, a atriz, né, é muito inteligente, tem doutorado e um monte de coisa aí. Então, assim, eu quero muito assistir, eu gosto muito da atriz, e eu tô um pouquinho órfão de The Big Bang Theory, então qualquer obra ali adjacente que a gente possa pegar dos atores, eu vou atrás pra assistir, e Call Me Kat é uma dessas séries. Falando em atores que saíram de séries que eu gosto pra protagonizar uma nova série agora em 2021, temos também uma outra que vai estrear logo logo, que é a Walker, que é um reboot de uma série muito antiga, acho que é da década de 80, se eu não me engano, que era protagonizada pelo Chuck Norris, que era Walker Texas Ranger, e era protagonizada pelo Chuck Norris, e agora vai ser só Walker, né, ficou um pouco mais simples o nome, e vai ser protagonizada pelo Jared Padalecki, que era o Sam Winchester lá em Supernatural. Estou órfão, estou chorando por dentro, ainda não aceitei o final de Supernatural, mas entendo, estou ok com isso, estou vivendo aí, né, no novo ano, 2021, então eu quero acompanhar as novas obras, assim como eu vou ver o Jensen lá em The Boys na terceira temporada, vou acompanhar sim o Jared Padalecki aqui, em Walker também. Agora, a dificuldade, eu já vi o trailer, ali já vi algumas cenas, eu acho que a dificuldade maior vai ser desvincular ali o Jared Padalecki de ser um Winchester, porque, mano, são 15 anos, né, galera? Eu acompanho pelo menos há uns 12. Então vai ser um pouco difícil de tirar essa imagem dele de ser um Winchester. Acho que deveriam ter raspado o cabelo dele, ter feito para ficar uma aparência diferente. Não fizeram, o cabelo dele tá mais curtinho, mas ainda assim tá com cara de Sam. Eu espero que ao longo dos episódios ali, com a atuação dele, com a temática da série também, a gente consiga mudar essa opinião. Esse Walker é o sobrenome do personagem do Jared Padalecki, que é o Cordell Walker. Ele é um cara que ele ficou viúvo e ele decidiu voltar pra terra natal dele, que é lá no Texas. E lá ele começa a investigar alguns crimes que estão acontecendo e tal, e ele decide fazer justiça meio com as próprias mãos. Ele luta por aquilo que ele acha que é certo, pela moral que ele costuma seguir, independente se aquilo bate com as regras da sociedade ou não. Então ele tem as próprias regras ali. Vai ser meio que um justiceiro, alguma coisa nesse tipo, só que é Texas, né? Então vai ser uma pegada mais xerife, um negócio mais nesse estilo aqui. Então, assim, eu tô muito ansioso pra assistir essa série, sim, e não deve demorar muito pra sair, não. Já tem trailer, já tem imagem oficial, já tem um monte de coisa, então logo logo deve estrear ali pelo canal CW nos Estados Unidos. Chegando aqui na metade dessa lista, a quinta é mais um reboot que vai chegar, na verdade é um revival. Se você não sabe a diferença, eu expliquei num vídeo um pouco antigo, mas tá aqui nesse vídeo a diferença de reboot, remake e revival. São três coisas diferentes. Essa de Gossip Girl vai ser um revival, que é quando você pega uma série muito antiga e traz a mesma história, só que agora na verdade vai ser com novos personagens, mas é o mesmo universo, só se passaram vários anos, apesar de serem novos personagens, então não é reboot, porque seriam os mesmos personagens, não é remake, porque também seriam os mesmos personagens, mas seria uma nova história, então acho que se encaixa mais como revival mesmo. E como é que essa nova série vai funcionar? Eu não sei nem como é que vai chamar, eu acho que vai ser Gossip Girl mesmo, não tenho certeza, agora me fugiu aqui. Mas essa série ela vai se passar 8 anos depois do final de Gossip Girl, que a gente já conhece, que eu amo, e que pra mim até hoje é a melhor série adolescente que eu já assisti. Então vai se passar ali de novo, em Manhattan, na mesma escola e tal, e os novos estudantes que estão chegando por lá estarão também sob os olhos ali da nova Gossip Girl. Eu não sei se vai ser provavelmente vai ser novo personagem, porque são novos personagens, então será uma nova garota do blog, que vai comentar sobre a vida das pessoas ali, e vão incorporar as novas tecnologias também, né? Então talvez tenha uma rede social, um Instagram, um Facebook já tá meio, né, rede social de velho. Então, acho que vai ter um Instagram, um Twitter, vai ter alguma coisa assim, e não sei como é que vai ser, se vai ser um blog ou se vai ser um perfil de rede social realmente, que vai estar sempre comentando a vida das pessoas. Mas vai ser uma pegada assim, parecida com o que a gente já via lá em Gossip Girl, só que são tretas da nova sociedade, e talvez eles incorporem aí temas adolescentes mais atuais, como sexualidade, drogas, acho que vai ter umas coisas um pouco mais nessa pegada. E cara, como eu disse, Gossip Girl foi a melhor série adolescente que eu já vi até hoje, então sim, eu estou muito empolgado pra ver essa nova versão. A próxima série dessa lista é uma adaptação de uma animação que eu nunca assisti, apesar disso, eu sei cantar a música de abertura, que é... Não, esqueci agora. Só porque eu falei... Você vai crescer uma dinossauro. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Então, essa animação das Winx, ela vai ganhar uma série live action, e eu já vi que tem uma galera criticando, porque parece que tiraram uma das fadas, são fadas? São fadas. Tiraram uma delas e mudaram um pouco da personalidade da outra, mas parece que vai ser muito legal. Eu não assisti a animação, como eu disse, mas eu vi o trailer e, cara, eu achei muito legal. Eu tô muito ansioso pra assistir, apesar, como eu disse, de nunca ter visto a animação. Eu não sei como é que vocês estão esperando por essa série, mas eu vou assistir assim que ela estrear pela Netflix. E não vai demorar muito, isso que é legal. Daqui a alguns poucos dias, no dia 22 de janeiro, já vai estrear, já vai chegar todos os episódios aí da primeira temporada. E se você já assistiu a animação,
Me conta aqui exatamente o porquê vocês não gostaram do trailer, o que mudou tanto assim, ou se você vai esperar os episódios chegarem para poder ter uma visão melhor ali. Mas me conta o que você que assistiu a animação, o que você achou do trailer. Comenta aqui pra mim. Agora, pra você que também nunca assistiu a animação e não faz ideia do que esperar dessa série, ela conta a história de 5, eu não sei se serão, porque nas Winx, na animação, são 5 fadas mulheres, né? Então não sei se vai mudar alguma coisa nisso, não consegui reparar no trailer pelo menos, mas são 5 pessoas que têm poderes mágicos, né? São fadas, e aí elas estão no internato de um mundo chamado Alfea, que é um mundo paralelo ali com o nosso, que ensina elas a controlarem seus poderes e tal, e enquanto isso, em paralelo, porque eles estão na fase da adolescência ali, ela também tem que lidar com a vida adolescente, de amores, amizade, coisas desse tipo. Parece que vai ser muito legal. Eu vou acompanhar, e aí a gente comenta quando estrear. A próxima série aqui dessa lista que vai estrear em 2021, e que tem muita gente ansiosa, mas não é o meu caso, porque é uma série que deriva de filmes e livros que eu nunca passei perto, que é Senhor dos Anéis. Na verdade, eu nunca passei perto, não. Eu já assisti os filmes, eu só não lembro nada, porque pra mim foi muito chato e entediante, mas eu também era muito novo. Então talvez se eu assistir hoje com outros olhos, talvez eu goste. Não sei. Mas enfim, Senhor dos Anéis vai ganhar uma série, vocês já sabem disso, né? Já tá produzindo ali a primeira temporada, já foi renovada pra segunda, nem estreou ainda, mas já foi renovada pra segunda também. Só que o que se trata essa série? Existe ali os filmes, né? Os livros do Senhor dos Anéis e os filmes que adaptaram essas histórias, né? São 3 filmes e cada filme dividido em 2 partes, no total são 6 filmes longos pra caramba, por isso que talvez eu não assisti ainda. E aí o primeiro desses filmes e dos livros é o A Sociedade do Anel. A série vai se passar antes da Sociedade do Anel. Pelo que a gente sabe ali, pouca informação até agora, mas pelo que a gente sabe, a série vai se passar na Segunda Era, que foi o tempo ali que foram criados os Anéis do Poder e foi quando teve a queda do Númenor. Eu tô falando isso porque eu li na sinopse, tá? Eu não faço a menor ideia do que essas coisas significam. Mas você que é fã dos filmes, talvez você saiba. Então vai ter essa série, parece que vai ser muito legal, porque a qualidade gráfica, pelo menos do Senhor dos Anéis, é impecável. Então eu acho que a série vai pro mesmo caminho ali. A história parece ser muito interessante, porque afinal tem vários prêmios, a galera gosta bastante. Só eu ainda que não dei uma segunda chance de assistir os filmes. Vou fazer isso, e quem sabe se eu me interessar pelo trailer da série, talvez eu assista os filmes pra poder assistir a série depois. E pra fechar aqui a lista das séries que estreiam em 2021, eu vou trazer mais 3 que são do universo cinematográfico da Marvel, que vão integrar tudo ali, e tem 3 que chegam ainda nesse ano de 2021, através da Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, que inclui a Marvel e que já está disponível no Brasil. A primeira dela já estreia na semana que vem, dia 15 de janeiro, já chega todos os episódios da primeira, não sei se vai chegar tudo de uma vez, não sei se é igual a Netflix, mas talvez seja. Vai chegar a primeira temporada de WandaVision, ou WandaVision, não sei como é que você vai pronunciar, mas é a série da Wanda e do Visão, a Feiticeira Escarlate e o Visão. Porque é o Visão. Enfim, tem os dois aí, e aí eu tava meio assim, eu confesso pra vocês que eu não tava muito empolgado não, porque eu tava vendo umas imagens ali, eu achei que ia ser tipo uma sitcom, né, porque parece, as imagens trazem isso, né, um trailer, eles numa sitcom antiga e tal, eu achei que a série ia realmente pra essa pegada. Mas, pelo que eu entendi, os dois, eles estarão dentro de uma sitcom antiga, e aí depois vai pra uns tempos mais atuais, ainda numa pegada de sitcom, uma risada de plateia de fundo, só que eles vão começar a perceber algumas falhas na Matrix, não é esse nome, mas veio na cabeça, umas falhas assim, na realidade, eles começam a desconfiar que aquele não é o mundo real, que eles estão presos em alguma forma de outra realidade. E aí eles começam a investigar isso e vão, de fato, ver o que está acontecendo. Eu chuto que seja alguma coisa relacionada às joias lá, porque o Visão morreu no filme. E aí, nossa, se eu não dei spoiler, também já tem mais de 1 ano o filme, então não é spoiler mais. E eu não sei, de repente o Visão tá preso dentro de uma joia, a Feiticeira Escarlate foi lá pra conseguir ajudar ele a sair, mas eu chuto que tem alguma coisa a ver ali com as joias do infinito. Não sei o porquê, talvez seja, a gente vai descobrir. Aí a próxima que vai chegar do universo cinematográfico da Marvel, que também já tá em produção, já teve... Eu tô gravando esse vídeo em dezembro, há muitas semanas atrás eu gravei esse vídeo, tá assistindo agora, mas já faz muito tempo que eu assisti. Naquela época, quando era lá no dia 16 de dezembro de 2020, que foi o dia que eu tô gravando esse vídeo agora, ainda não tinha nenhum trailer de Falcão e o Soldado Invernal, pelo menos não que eu tenha visto, mas essa série está prevista para daqui 2 meses, em março já de 2021, chegarão a primeira temporada, os novos episódios ali da primeira temporada, que conta a história do Falcão e do Soldado Invernal. E a história vai se iniciar ali logo depois dos eventos do Vingadores Ultimato, que o Capitão América passou o manto dele, né, de Capitão América, o Steve Rogers, passou o manto dele de Capitão América pro Falcão. E aí, a partir daí, eles vão ter meio que não um treinamento, mas eles vão ver como é que isso vai começar a funcionar, vai ter uma novas aventuras deles dois, vai enfrentar uns perigos, enfrentar uns criminosos, e aí vai ser uma adaptação pro Falcão ir virando o Capitão América, e isso eu estou muito ansioso pra assistir, cara. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que vai ser melhor do que WandaVision, apesar de eu gostar muito da Feiticeira Escarlate, mas não sei, vamos ver quando ela sair. E por último, que eu acho que vai ser a melhor de todas, pelo menos dessas 3 que vai sair esse ano, é a série Loki, que fala do Loki, o irmão do Thor, filho do Odin, que é a série do Loki,
nos eventos ali do Vingadores Ultimato, a gente viu que teve uma mudança ali naquelas viagens no tempo, vai e volta, vai e volta. O Tesseract, é o Tesseract o nome? Caiu ali nos pés do Loki, ele pegou e sumiu no filme. E a gente ficou, mano, e agora? Né? O que vai acontecer com o Loki? E aí, agora essa série vai contar o que tá acontecendo a partir daquele momento que ele fugiu e vai mostrar ele numa nova sociedade, ele vai mostrar umas coisas acontecendo. Não tem uma sinopse oficial ainda até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o Loki é um Loki, né, mano? Que personagem incrível, não tem como odiar esse personagem. E sim, eu estou muito ansioso para essa série. Pra mim, dessas três, eu acho que vai ser a melhor. Não sei das outras que ainda virão do universo cinematográfico da Marvel, mas essa com certeza vai ser a que eu mais vou gostar e é a que eu estou mais ansioso. De toda essa lista, na verdade, eu acho que essa é a que eu estou mais ansioso, junto com o Walker ali, a série do Jared Padalecki. E agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa aqui nos comentários qual dessa lista você está mais ansioso, ou se tem alguma série que vai chegar nesse ano também, mas que eu não coloquei nessa lista. Deixa aqui nos comentários antes de sair, não esquece de clicar também nessa bolinha para poder se inscrever. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui, e pega esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, para as pessoas saberem quais séries estão chegando, principalmente para os fãs da Marvel, que estão loucos aí para saber quando é que vai sair, quando é que vai chegar. Provavelmente eles já sabem, mas manda esse vídeo para eles mesmo assim. Fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!